comentar com você neste vídeo como é que foi o Fortaleza do Paiva, né? Na estreia do técnico à frente do banco de reservas do Leão, né? Do Leão do PC. Diante da muito boa equipe do Bahia, que teve momentos excelentes no segundo tempo, né? Dominou, gente, vamos lá, o segundo tempo da partida, né? Quer saber a verdade? Na mudança, né? Do primeiro tempo para o segundo tempo, a conversa de vestiário foi melhor. Mas muito melhor, né? No outro vestiário. Lá no vestiário do Bahia. Nesta conversa de intervalo, o Rogério Ceni ganhou, mas ganhou muito, né? Do Renato Paiva. Mas muito mesmo. Claramente que dá, assim, não dá para esperar muita coisa do técnico neste momento. Não tem como. Foi o primeiro jogo, né? E, sinceramente, o que eu vi de diferente do Bahia, do Fortaleza neste caso, foi a maneira como a equipe começou a partida, né? Tentando tomar conta do terço final, algo que o Voivoda não estava gostando de fazer ultimamente, né? Há muito tempo já. Tomando conta do terço final, criando, inclusive, situações ali para fazer o gol e assim por diante. Isso pode ser perfeitamente mérito do técnico. Isso pode ser também algo absolutamente circunstancial. Ou seja, a mudança do treinador, começo de um trabalho novo, né? Jogadores tentando mostrar para todo mundo que eles também não contribuíam para o que acontecia antes, né? Razão pela qual eles ficam todos motivados, enfim. Então eu acho que o começo muito bom do Bahia foi muito em virtude dessa situação circunstancial. Mas por que você fala isso? Eu falo isso porque depois o que a gente percebe é o Bahia, né, equilibrando as ações, terminando inclusive o primeiro tempo melhor do que a equipe do Laio, né? E aí, gente, como é que volta para o segundo tempo? No segundo tempo volta muito melhor do que a equipe do Fortaleza, tá? Então, assim, não dá para cobrar muito do Paiva, né? Como eu disse para vocês, precisamente neste momento. Não tem como cobrar muito do técnico, mas precisamos pontuar que esse Fortaleza não foi muito diferente do Fortaleza do Voivoda, né? Não foi muito, né? Não conseguiu, né? Mostrar muita diferença, não. O resultado foi um resultado, embora a equipe estivesse perdendo bastante, mas não foi um resultado de uma vitória. Né? A equipe não consegue progredir muito na tabela. Né? E dentro de campo, tivemos certamente momentos em que a leitura do técnico poderia ser diferente, tá? Se nós olharmos para as substituições, a gente vai perceber que tivemos um técnico diferente do técnico anterior, né? Fazendo muitas substituições, né? Levando a campo o Tuca Herrera, né? Entrou, ufa, né? Foi contratado, tem que jogar, né? Perfeito, né? O Emerson Mancuso foi para campo também, né? O Adam Barreiro, né? Ou seja, ele fez tentativa, né? E ao fazer tentativa, se mostrou diferente do Voivoda, que às vezes ficava muito parado lá, sem saber o que queria e assim por diante, tá? Então ele tentou mudar a equipe através das substituições, tá? Eu acho, sinceramente, que se a gente olhar para o final da partida, em que o equilíbrio voltou dentro de campo, a gente pode falar que as substituições, elas foram positivas por parte do técnico Renato Paiva, tá? Então, nesse sentido, acho que ele acerta enquanto as substituições, mas eu acho que ele não acerta muito, né? Em relação à mudança do jogo dentro de campo, propriamente dito. Ou seja, a mudança do jogo aconteceu em virtude das substituições. A mudança do jogo não aconteceu a partir da leitura e indicação, sugestão para os jogadores em campo sobre a movimentação diferente que eles precisavam fazer para mudar alguma situação que não era agradável para o Fortaleza, né? Então, se o time está atacando muito pelo setor, né, esquerdo da defesa do Laio, o técnico tem que corrigir isso daí, né? E o empate, a gente pode falar a não vitória do Fortaleza, se deu precisamente em virtude de que havia um problema ali, justamente no setor esquerdo da defesa do Laio, né? Com o Diego Barbosa jogando o que joga sempre, né? Ou seja, nada, né? Absolutamente nada. E também a cobertura no setor não era das melhores, né? Quando o lateral não está jogando nada, o volante pode trabalhar também naquele setor, tentando proteger, fechar um pouco aquele setor. O meio-campista também, né, o ponta também podem ajudar, mas aí precisa de orientação da comissão técnica para que isso aconteça, tá? Enfim,
O zagueiro pode também se associar ali ao lateral, fechando melhor aquele setor e assim por diante. Ou seja, o técnico pode tomar várias ações. Ele pode também exigir, né, que o seu time ataque melhor, né, o começo dessa jogada que leva essa bola para o setor esquerdo, né, e assim por diante. Isso não foi feito. Então, nesse sentido, faltou leitura de jogo ali do Renato Paiva para tentar corrigir dentro de campo os problemas que o Laio estava a apresentar. E foram em virtude, né? Foi em virtude desses problemas aí que o Laio estava apresentando no segundo tempo que a equipe deixou de vencer. A equipe tomou o empate do Bahia e em alguns momentos poderia, inclusive, poderia ter perdido essa partida. Na minha opinião, nos 90 minutos, o Bahia foi melhor do que a equipe do Fortaleza, tá? Então, não vimos uma grande diferença, uma grande estreia do Paiva, e ele está desculpado, claramente, porque é a sua primeira partida, tá? Ele tem todo o direito, ele também, de estar nervoso, né? Ansioso, e isso tudo também pode tomar conta ali das suas emoções, tomar conta também da sua leitura de jogo, tomar conta da sua visão sobre o que está a ser o jogo e assim por diante, tá? Então, assim, do ponto de vista do que fez o Renato Paiva, não dá para cobrar muito, mas ele não foi muito diferente nessa partida do que foi o Voivoda em outras situações. Agora, ele foi melhor que o Voivoda, sim, ao tentar experimentar um pouco mais, ao colocar alguns jogadores para atuar, né? E, claramente, acho que, ainda que a equipe tenha atacado muito mais e tomado conta do terço inicial ali do campo de defesa do Bahia, né? Embora isso seja muito circunstancial, ou seja, técnico novo, trabalho novo, também teve ali um pouco a mão do técnico, né? Que deve ter exigido dos seus jogadores que fizessem esse tipo de trabalho. Então o Paiva, enfim, não foi um técnico muito bom, mas eu acho que ele foi melhor do que o Voivoda nessa partida. O Fortaleza teve um resultado de quase sempre, né? Que não muda muito a qualidade da equipe, a vida da equipe na tabela, a coisa fica muito parecida com o que era antes, tá? Agora, quais foram os sinais que o Fortaleza deixou que pode mudar essa situação aí? Os sinais estão no fato de que o técnico experimenta muitos jogadores, né? Este foi o grande sinal que a gente viu. Sinais do tipo de, olha, o técnico viu ali algo importante que não estava funcionando e vai melhorar, assim como o Voivoda não estava conseguindo fazer, né? Ele também não viu, ele também não deixou nenhum sinal de que ele pode mudar. Claramente, que, como eu disse, é muito cedo, né, do Cineia, que está se apresentando aqui para, enfim, já foi embora aqui do nosso vídeo, né? A gatinha aqui da casa. Então vamos lá. O Fortaleza poderia apresentar um pouco mais, né? O Fortaleza poderia ter corrigido o grande problema do setor esquerdo ali no segundo tempo e não corrigiu, tá? Agora, como eu disse, é muito cedo para essa cobrança e é importante também a gente notar, né? O Fortaleza hoje jogou contra a equipe que praticou em campo um belo futebol. Jogou muito bem o Bahia, né? O Fortaleza, portanto, ao menos na partida de hoje, a gente pode falar isso, pegou um grande adversário, o que também dificulta muitas coisas para o Laio. Então, essa é a percepção que eu tive desse Fortaleza do Renato Paiva, né? Essa percepção pode claramente mudar com o passar dos jogos, mas pelo menos essa impressão inicial foi a que eu tive, tá? De que as únicas mudanças que ele conseguiu efetivamente mostrar foram as mudanças relacionadas às substituições, não as mudanças provenientes da sua leitura de jogo. Nisto, ele deixou certamente a desejar, meus amigos, minhas amigas. É isso, gente. É isso.